O Duas na Tri está de volta, destacando a passagem do furacão Irma, que devastou as ilhas do Caribe e causou sérios danos a várias regiões da Flórida, inclusive a cidade de Miami, e também sobre um dos mais fortes terremotos dos últimos 100 anos que abalou o México. As informações e previsões vão se renovando na medida em que lidamos com uma natureza indomável. E para entender como acontece esse fenômeno, convidamos Vera Lúcia da Costa Antunes, que é coordenadora pedagógica e coordenadora geral de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Obrigada, Vera, pela sua presença aqui mais uma vez e ajudar nesse momento que o mundo se desespera por conta dessa onda. Um prazer muito grande estar aqui. Uma boa tarde a todos. Tá, e vamos ver no que eu posso ser útil. Na verdade, a gente, sim, capturou a Vera nesse final de semana porque o mundo parou praticamente. Aconteceram simultaneamente, né? Essa espera, aquela angústia do furacão. Primeiro eram 1, 2, 3 furacões, a gente acompanhando o mapa, e hoje a internet possibilita muito isso, né? E também com solidariedade às vítimas, muitas vítimas no terremoto. A gente te chamou aqui justamente para você explicar um pouco o que acontece nesses fenômenos. Vera, bom, pode começar por onde você quiser. Vamos começar então pelo furacão. Ok. Que pode parecer para nós assim um furacão que está dizendo o pior dos últimos anos, não é? Mas é tão frequente naquela área. Uhum. Então veja, sempre ocorre no verão. Quando nós ouvimos falar em furacões, fosse o Katrina, agora o Harvey, agora a Kátia, José que vem vindo, Irma, que está aí na ordem do dia, qualquer um deles é sempre no verão. E por que no verão? Formam-se em cima do Atlântico Norte, hemisfério norte, formam-se sistemas de alta pressão, e esses sistemas de alta pressão estão bem próximos ao que nós chamamos de Caribe, que é um vocabulário muito comum. Na verdade, são as Antilhas, aquele conjunto de ilhas da América Central. Sobre aquela região, o grande destaque, verão, as águas estão quentes. Muito quentes. Muito quentes. Então, primeira condição para se formar este furacão, a água está bastante quente. Ok. Uma segunda coisa para se formar o furacão, absorver muita umidade, calor, quente, a evaporação mesmo. Okay. A grande marca do furacão é a quantidade de umidade que ele traz. Tanto que nós estamos seguindo as chuvas que ele tem provocado, o total de chuvas que cai num dia equivale quase a de um ano, não é verdade? Uhum. Então o pessoal ficou assustado, mas quanta chuva, né? Então, não é só o vento, é a chuva, porque é essa grande quantidade de umidade que traz o furacão, e a pressão atmosférica que eu tenho ali, que vai fazer com que ele seja muito rápido. Ok. Né? Então, a velocidade dele vai em função da pressão atmosférica. Então, você tem fenômenos conjugados que vão dar a velocidade deste vento. Se este vento, como agora, o Irma, chegou a 5, né? Se ele chegou a 5, ele destrói. Ele arranca a árvore, ele arranca categoria, né? Categoria 5. Se ele chegar a essa categoria, então ele vai arrancar árvores, ele vai arrancar telhado, ele vai arrancar, veja, em Miami, tirou nos altos edifícios, veja bem, todos os instrumentos que eles tinham em altos dos edifícios. Mas como que ele chega nessa categoria? Então, ele vai, se ele tiver bastante contato com água quente, a temperatura dele, da água do mar, muito quente, e a pressão atmosférica dele maior, ele vai aumentando a velocidade dele. Chega à categoria 5. Veja, o que aconteceu quando ele chegou na Flórida? Ele teve contato com terra. A hora que ele tem contato com terra, ele vai perdendo a velocidade dele, vai perdendo, tá, a força dele, e daí ele passou para a categoria 3, 4, 3, 2, depende da velocidade dele. O interessante, Malu, é assim, o furacão, ele cresce na água. Isto. Se ele bate em alguma terra, ele diminui. Na terra, isto. Ele vai crescendo. Quanto mais tempo ele fica na água, maior ele vai ficando. Você veja, a previsão era que ele pegasse a parte oriental da Flórida. E daí o que aconteceu? Ele passou raspando em Miami, pegou um pedaço de Miami, daí entrou por terra, ali foi pegar a parte oeste da Flórida, que já é do Golfo do México. Tá? Que já é daquela região do Golfo. Então ele foi pegar na parte oeste da Flórida. Então ele pegou uma parte da Flórida que inclusive não estava previsível, né? Tanto que a grande saída de pessoas ocorreu em Miami, ocorreu em Orlando, que é a parte leste da Flórida, sudeste e leste da Flórida.
né? Mas o Irma desviou um pouco, ele teve um desvio. No contato com a Terra, ele desviou um pouco. Quer dizer, com toda a tecnologia, não dá para saber a certeza exatidão. absoluta. É tudo Exatidão, previsão, não. né, Previsão. né, Vera? Não dá para prever. E é muito importante que ele se forma, você veja, ele se forma nas pequenas Antilhas, São Martin, naquela região, né? Barbuda, né? Então ele se formou em cima daquelas pequenas ilhas. Ele se formou ali? Não, ele veio do Atlântico, mas ele ganhou força ali. Ali. Foi ali que ele destruiu. São Martin está destruída. É, né? Você veja, o presidente da França, o rei da Holanda estão lá. Então, estamos lá para ver, ajudar os estragos, né? Para ver a situação emergencial que tem que se resolver. Não tem jeito, não tem água, não tem energia, né? Bom, muito turista de lógico, alto verão, luxo, São Martin. É verdade. São Bartolomé, enfim. Imagina. Turista de alto luxo ali, né? Ali você tem ilhas que são resorts famosos, né? Que tem resorts famosos. Bom, mas enfim, então a partir dali ele ganhou força, foi destruindo aquelas pequenas ilhas ali, não é? São Martin e Barbudas, que é mais famoso, mas que ficaram com maior destruição. Depois eles pegaram um pedaço da República Dominicana, onde fica Ponta Cana, pegaram um pedaço do Haiti, que já teve muitos problemas, né? Vamos dar uma paradinha no Haiti, só um pouquinho. Ele está passando no Haiti. O Haiti não foi afetado? Ele pegou a parte leste. Pegou? A parte mais o norte do Haiti e a parte leste, uma ponta, só a ponta, porque o Haiti ele divide a ilha com a República Dominicana. Então pegou um pedaço da República Dominicana e a ponta do Haiti. Detalhe, o Brasil tinha que sair dia 31 de agosto Sim. daquele programa MINUSTAH que fazia no Haiti. É verdade. Aquela ajuda que o Brasil... Estava há 7 anos. Sim, não, desde 2004. Desde 2004. Desde 2004 começou o MINUSTAH. Uhum. Estamos em 17. É. E 13 anos, né? 13. Portanto, o Brasil estava saindo de lá e já indo para a África, né? Nesses programas da ONU de ajuda. A ONU permitiu que o Brasil ficasse mais uns dias, porque os soldados brasileiros foram 4 grupos levados para o norte do Haiti para ajudar por causa do furacão. Ajudar pela solidariedade de ajudar as vítimas. Tem que ajudar. Porque lembra quando teve o terremoto em 2010, foi o Brasil que ajudou o Haiti no terremoto. É verdade. Foi o Brasil, lembra? Olha de quantos brasileiros? Que missão importante do Brasil, né? Muito. E até uma coincidência aí, Sim, né? permaneceram, alguns dias eles iam sair dia 31 de agosto. Era o último dia deles lá. Daí a ONU permitiu que eles ficassem por causa dos furacões. Já estavam, né? Os furacões. Já estavam vindo. A Harvey já estava e o Irma já vinha vindo. O Irma já estava formado. Vera, também eu queria entrar numa outra questão. Além dos furacões, né? Fizemos a passagem pelo Haiti. Você tem o México... Do Haiti subiu para a Flórida. Passou por Cuba. Passou por Cuba. Você viu que Cuba deram 9 metros de altura de ondas. Alagou tudo. Foi terrível para Cuba, né? Uma judiação, porque bateu de frente ali, né? Porque bateu... Categoria 5 ali bateu. Ali foi 5. Cuba, categoria 5. Todos eles ali, naquela região das Antilhas, pequenas Antilhas e grandes Antilhas, foi categoria 5. Ele só perde força quando ele chega na Flórida. De Cuba ele atravessa um pouquinho e já está na Flórida. Então, de Cuba ele atravessou e entrou na Flórida. Porque Cuba ele já estava, foi sábado, né? Então, ontem foi o dia principal na Flórida. Qual que é a diferença do Harvey, que acabou de passar no Texas, né? Para esses que chegaram agora. Então, deixa só te falar mais uma coisinha. Os furacões, eles têm o sentido no hemisfério norte anti-horário. Por isso que eles começam aqui embaixo das Pequenas Antilhas. Este Irma começou, né? Nas Pequenas Antilhas e foi subindo e fazendo assim um arco para chegar na Flórida. Sentido anti-horário. Então, se ele continuasse com muita força na Flórida, ele atingiria outros estados dos Estados Unidos. Tá? E se ele tivesse mais força ainda, vamos supor que ele fosse pela água, pelo Golfo, ele poderia chegar até o Texas de novo. Mas sempre tem sentido anti-horário? Por quê, Vera? É a física que explica bem isso, né? São os movimentos da Terra. Por exemplo, se abre uma torneira no hemisfério sul, a água tem sentido horário. Abre no hemisfério norte, sentido anti-horário. Ai, Silvia! Chama aí o professor de física para te explicar Vamos das forças terrestres. Olha Então, mas é sério, isso é sentido anti-horário. Então, nesse sentido anti-horário, dá para ter a previsão, não a exatidão, mas a previsão, de saber que da Flórida eles podem atingir esses estados ao norte da Flórida, que é o que eles estão esperando, né? Mas já está fraco. Agora, foi a mesma coisa com o Harvey. Ele pegou todo o Golfo do México, ele foi indo, ele parou em cima do Texas, com uma força incrível que nunca imaginaram.
Só que a diferença, o Irma atravessou áreas de turismo, áreas de... Veja bem, você olha aquelas imagens de São Martin, de coisas, são casarões, agora, no Texas, o Harvey atingiu uma área de economia das mais desenvolvidas dos Estados Unidos. As grandes refinarias de petróleo. Tá? As grandes áreas de xisto pirobituminose, que hoje é fundamental para os Estados Unidos, eles tiveram que parar. Duas refinarias de petróleo pegaram fogo. Tá? Então, você para, a economia do país parou ali, porque na área de turismo, claro que é um prejuízo grande. Claro, na Flórida, você vai dizer, olha, tem laranja, tem tomates, a grande produção de tomates dos Estados Unidos tem... Mas a economia do turismo é muito maior. E nas ilhas, principalmente. O turismo, mas você tem a parte de agricultura da Flórida, que é muito forte, tá? Sim. Que vai desde a laranja até o tomate, até a cana-de-açúcar, até a abóbora que se produz ali. Quer dizer, hortaliças, que a Flórida produz bastante, tá? Então, fora essas coisas da Flórida, você compara agora com o Texas. O Texas era de tecnologia de ponta. Sim. Era que você tem a fábrica da IBM, por exemplo, perto de Houston, sabe? Então, você tem grandes indústrias, grandes empresas de tecnologia, veja bem, ligada à informática, ligada ao que há de mais avançado hoje, que é a quarta revolução industrial. Olha sabe? isso. Que é de mais avançado. Quer dizer, vai afetar justamente a economia desses setores. De uma área muito importante dos Estados Unidos. Então, preocupante. Tá? Bom, já foi. Agora já aconteceu. Agora estão fazendo o rescaldo da coisa. Avaliando as consequências, né, Vera? Ô, Vera, agora, há como conter essa onda de furacões? Isso todo ano tem. É que determinados anos são ventos fracos, são tormentas tropicais, como eles chamam, né? Então, não chega a formar não chega furacão. a ter a força desse. Você vê, teve lá em 1990 e tanto, 92, né? Depois 95, Katrina, que ficou famoso, depois 99, depois 2000, sabe? Então, vem assim ao passar dos anos, né? Mas com intervalos. Agora, tanto juntos assim, fortes, né? Então, mas por exemplo... O pessoal está falando que o aquecimento global está interferindo. Tem né? alguma coisa... Então, mas antigamente tinha um monte de furacão e não tinha aquecimento global. Então, ontem falaram muito disso, ficaram preocupados com isso, mas, na verdade, é uma área sujeita a furacões. Você vê que você vai a Miami, você vê o tipo de construção. Tudo. É tudo preparado para furacão. Tá? Tudo preparado. As companhias de seguro, já várias foram à falência por causa de furacões ali. E eles vão contando, estava vendo interessante, porque, por exemplo, é I, né, de Irma. Então, já tiveram outros. É A, B, C, D, E. Eles fazem o alfabeto todo. Alfabeto. O I é o nono. Catrina, mas todo ano eles fazem uma lista. No século XIX, era o dia do santo, então era o nome do santo que tinha o furacão. Então, vamos dizer, hoje é dia de São José, 19 de março, não é impossível que 19 de março é época de furacão. Sei lá, agora eu não sei um santo agora, X santo, eu não sei. Não, eu não sei. Mas esse José agora... Bom, não, naquela época era o dia então era o nome do santo. Daí acabaram. Daí começaram a dar o nome de mulheres apenas. Os furacões é o nome de mulheres. Santa Terezinha, agora... Não, agora acabou o santo. Agora são nomes de mulheres. Daí os movimentos feministas dos Estados Unidos ficaram muito bravos, que daí começaram a incluir homens. Tá? Então agora... O feminista fica bravo porque coloca o nome do furacão. Só de mulher. Irma, Catrina. Então agora você tem... Tanto que tem José agora aí. Teve o Andrew, né, na época. Isso, que foi famoso, né? E daí agora você tem os nomes misturados, a ordem alfabética, sempre na sequência que eles aparecem, né? Então agora, por exemplo, teve o Katia. O Katia, vocês nem ouviram quase falar, mas ele pegou o litoral ali do Golfo do México, pegou o país México, o litoral, tá? Ele pegou aquela região de Veracruz. Então foi o Katia. Esse foi o Katia que você falou, então, no México. Isso, teve o Katia, mas ele não foi de grande. Ô, Vera, mas assim, eu queria entrar no México, já que estamos pegando por país aí. O México, quer dizer, na quinta-feira, um fenômeno natural, né, de grandes proporções, o maior dos últimos 100 anos, né? Aí você tem terremoto. Tem um terremoto. Do terremoto, isso foi na quinta. Na sexta, você teve o furacão, que foi o Katia. Quer dizer, e esse país? Então, mas o México, primeiro, o México é muito importante que ele está no encontro de placas tectônicas. O que são
placas tectônicas. O planeta Terra, ele, na verdade, se você pudesse observá-lo sem olhar águas, floresta, se você pudesse observá-lo, só a litosfera dele seriam verdadeiras, seriam quebra-cabeças, tá? Então, tudo com plaquinhas, o quebra-cabeças, as plaquinhas se ajustam, tá? E elas se movimentam. E no caso do México, perceba que os terremotos do México, de grande intensidade, acontecem sempre do lado do Pacífico. Sim. Tá? Porque se você pegar desde o Alasca até o Chile, todos os países que estão do lado do Pacífico têm terremotos e fortes, tá? Intensos, devastadores, magnitude elevada. Sim. A magnitude, força. Está elevada. Porque exatamente você tem a América, assim, contando com o Pacífico, ali você tem um encontro de placas tectônicas. E o movimento delas, o choque delas, elas colidem uma com a outra, tá? Isso é que dá. Então, a sorte desse terremoto, você vai falar sorte, mas ele foi forte, foi 8,2. Exato. É muito forte. O do Japão foi 9, lembra? Claro. Tá? Mas foi 8,2, é forte. Mas a sorte, ele não matou tanta gente, ele não provocou desastres maiores. O que provocou, claro, que foi terrível, mas não foi pior. A situação não foi pior, porque ele se formou em profundidade. O fundo do mar. Hipocentro... Não foi no mar? Não foi no mar, foi em Chiapas. Ele se formou na terra, mas o hipocentro dele, que é a origem dele, onde ele forma, estava a quase 70 quilômetros de profundidade. Quilômetros de profundidade. Isso foi bom. Foi excelente, porque se ele se formasse um pouco mais próximo da superfície, ele seria devastador. Mas, na verdade, não foi nem no México mesmo, né? Foi ali perto da fronteira lá com a Guatemala, lá longe. Não, e quase acabou com a... Chiapas é extremo sul do México. Ok. Foi ainda no México que ele se formou, né? Mas ele pegou aqueles países vizinhos, como Guatemala, como El Salvador, tá? Atingiram. Mas ele foi tão forte, esse terremoto, que a propagação das ondas dele provocaram mais 400 pequenos terremotos, pequenos. 5 ponto qualquer coisa, 6 pontos. Quer dizer, não é terremotinho. Bastante. É bastante. E está ainda até agora, né? Sim, hoje ainda teve notícia de mais ainda, porque são ondas sísmicas, são ondas, tá? E elas estão provocando mais abalos ainda naquela região. Agora o México está acostumado com isso. Se você voltasse aquele terremoto que destruiu, que matou 10 mil pessoas na cidade do México, tá? 1985, sei lá, volta aí algumas décadas, aquele terremoto que atingiu a cidade do México, tá? Deixou o mexicano, ele estava despreparado, então o governo mexicano se preparou. Agora, cada vez que começa uma onda sísmica no litoral do México, na região próxima ao Pacífico, todas as sirenes de escolas vão soando, de órgãos públicos, de tudo que é lugar que você tenha muita gente transitando, tá? Para se prepararem para não ficarem nos edifícios, para não ficarem nas casas, para ficarem nas ruas, tá? Então, hoje as pessoas são mais preparadas. Hoje, preparadas. E na época da maior destruição não sabiam. Agora não. Agora morreram 30 num lugar, 28 no outro, mais 2 não sei aonde. Se tem até treinamento, sabia? Tem treinamento nas escolas contra terremoto? Terremoto. Porque o México tem. O México, todo ano você escuta falar em vulcão ativo. O México tem terremoto e vulcão ativo. O Popocatépetl teve erupção ano passado. Bem no meio, a 30 quilômetros da cidade do México, da capital, que é gigante cidade. Faz parte da vida deles. Do dia a dia deles. Faz parte. Ô, Vênia, agora uma curiosidade aí, puxando o assunto para a escola. Quer dizer que uma questão como essa pode cair no vestibular, na segunda fase? Se eu te dissesse, eu não contabilizei, porque não imaginei que você fosse me perguntar, mas eu posso te falar assim com segurança, que uma das questões mais pedidas, ou FUVEST, ou Unesp, ou Unicamp, foi terremoto até hoje. Já caiu muito. Você não acredita quanto. E eles perguntam por quê. Colisão de placas tectônicas, por exemplo. Por que, no caso do Haiti, não ficou nenhuma casa em pé? A capital Porto Príncipe até hoje está destruída. Daquela vez. 2010, 7 anos. Não está reconstruída. Porque construções muito simples, construções que não tinham, veja bem, nenhum controle sobre qualquer terremoto, dos mais simples que fosse. Agora, olha a diferença de Miami. Olha a preocupação deles, olha tudo que o governo fez. E tirando o pessoal, é obrigatório sair, não é que você vai ficar. É, isso mesmo. Sabe, obrigando sair. Saíram, veja bem, 6 milhões de pessoas tiveram que sair da região. A Flórida tem 21 milhões de habitantes.
Você veja o que teve que deslocar. E o tempo todo o governador ali, o governo preocupado. obrigando a sair. E falando para todo mundo, a comunicação muito grande. E os prédios, a construção. Né? Já preparados. Preparados. Viu que não caiu. Pode ter alagado o centro de Miami, mas não caiu nenhum. Sim, não. Nada. Em compensação, nas ilhas, no Caribe. Que coisa triste. Caiu tudo. E aí, Cuba, lá não tem. Cuba, os prédios mais simples, né? E aí não tem ajuda do governo. Antigas, ali o governo já não tem uma coisa preparada. Esse é o problema. A Europa está enviando ajuda financeira para aquelas ilhas, porque muitas delas, ilhas virgens, inglesas e americanas, né? Então, mandando para as Ilhas Virgens, mandando para aquela região toda de Barbudas, daquela região toda de São Martin, toda aquela região precisando de ajuda. E o próprio Haiti, todos eles precisando de ajuda. Ali é uma área que precisa de ajuda. Agora, voltando lá para a questão do vestibular, por que eles perguntam tanto sobre o terremoto? E o que é tão importante a gente saber sobre o terremoto? Então, quem está escutando a gente, aí, os alunos, para estudar mais, né, agora? Eles sabem, os alunos normalmente estudam isso, porque sempre temos exercícios nos nossos cadernos, nossos livros, né? Nós temos exercícios de ou terremotos passados ou furacões passados, os dois caem. Tá? Tanto furacão como terremoto. Então, o vulcão ativo também, que é uma situação, né? Mas pode cair esse agora? Esse, FUVEST, Unesp, Unicamp, numa segunda... O Unesp já está pronto a prova toda. Difícil cair. Mas a FUVEST, a Unicamp, que ainda são em janeiro, a segunda fase, é possível cair, mas possível mesmo, tá? São fatos que marcam um ano. Sim. Tá? E nós estamos ainda no começo de setembro. Exato. Veja, hoje é dia 11. Tá? Então dá para cair tranquilamente. O porquê, como ocorre, tá? Tudo isso que nós falamos aqui, que vocês perguntaram, é possível, tá? Não vai perguntar o número de mortes, nada disso, isso não interessa. Interessa o reflexo na economia dos países que ocorrem isso. Isso Por interessa. exemplo, interessa, é muito importante a parte econômica. Eles perguntam sempre, quando foi o Katrina, eu me lembro perfeitamente que eles perguntaram, cite 3 setores da economia que foram atingidos pelo Katrina, tá? Então, produção de petróleo, refinarias de petróleo, o turismo e, no caso, lá tinha a pesca. Porque lá o Golfo do México, o Katrina atingiu uma área que tinha uma região pesqueira de crustáceos, que o americano gosta muito, né? Então, uma região importante. Agora, você vê, por isso que eu falei aquela hora da Flórida, eu falei não só do turismo, né? Não só a produção de cítricos, que os alunos todos sabem, laranja, Flórida concorre com São Paulo. São Paulo é o maior produtor do mundo de laranja, né? E a Flórida é concorrente de São Paulo. Então, o aluno sempre sabe laranja. Mas, além da laranja, as leguminosas, tá, os legumes e verduras, como, por exemplo, alface, brócolis, essa parte toda de chácaras que nós temos no Brasil, é a Flórida para eles. Eles têm 10% do setor agrícola dos Estados Unidos. Não é pouco. Uau! A gente imagina a Flórida sempre só, né? Porque, Disney, sabe por quê? né? Porque a Disney, a Tampa, a Disney, que são os parques de diversões, né? É uma parte só da Flórida. Agora, vá para o norte da Flórida. Você não vê a laranja perto de Miami, você vê a laranja no norte da Flórida. Você pega o litoral ali do Golfo, é cana-de-açúcar, que é uma coisa que ninguém lembra. Que a Flórida tem. Abóbora, sabe? você falou de abóbora. Eu achei o máximo quando eu vi também. abóbora. Tomate, a maior produção de tomate dos Estados Unidos é ali. Olha, Vera, e acho também importante, como você estava relatando, a questão da geografia, né? Como é importante saber essa geografia, né? A geografia hoje é muito dinâmica. Dinâmica. A geografia hoje, ela envolve não só... É por isso que eu te falei outro dia, que a geografia é o que se vive. Olha, estamos dando um exemplo. O que está acontecendo que vai cair. Vai ser uma das questões. Aonde está, né? Onde que aconteceu, que ponto que aconteceu o epicentro do terremoto. É preciso entender a geografia, porque se você não tiver a localização... Por exemplo, a Unicamp adora perguntar o que é, então, por exemplo, o que é o epicentro, o que é o hipocentro. Entendeu? E o que é magnitude? Explica para nós. Explica para nós, que nós estamos indo para a Unicamp. Quando você falou hipocentro, eu falei, acho que ela se enganou. É epicentro, porque eu só sei epicentro. Tem hipo e epi. O hipocentro é a origem dele, lá 69 quilômetros de profundidade, que foi o terremoto de Chiapas, né, daquela região sul do México, né? Isso é o hipo, é lá dentro, a origem das ondas sísmicas. Daí a onda sísmica se propaga aqui na superfície. Mas lá embaixo tem as placas tectônicas. A placa é isso aqui, a minha mão toda aqui, ó, isso aqui é a placa. Okay. Tá? Elas se juntam aqui, se chocam aqui, elas convergem aqui, né? A convergência delas aqui. Há outros modelos, é que este exemplo é de placas se chocando. Tá. Se você me perguntar como é que foi do Haiti naquela ocasião, era assim, ó, elas deslizavam assim as placas do Haiti.
A gente tem várias placas, deslizavam assim. Mas ó, não tem uma origem disso? tangencial. Por que faz as placas Tem, fazerem? claro O que que tem. é? É a força interna da Terra. São movimentos tectônicos que vêm a partir da força interna da Terra. A Terra, no seu interior, está a altíssima temperatura. É como uma panela de pressão. Você não Tá. tem uma panela de pressão? Sim. Como é que sai a pressão pela válvula, né? Pela válvula, tá? Então, você tem aquela pressão, e daí dá o vulcão, dá o terremoto, tá? Então não tem uma origem, é a própria Terra, é o movimento Claro, da Terra. Mas tem claro, alguma coisa a ver com interno. aquecimento global? Não. Esquece Terremoto aquecimento não. global. Terremoto não. Por que Não, tudo não, eles não, colocam não. culpa no aquecimento global? É, isso que eu... Ô, Esse Vera, agora terremoto é que eu tenho interior curiosidade. da Terra. Tá. É movimento que vem a Não, mas partir do o interior da IPO, Terra. e EPI. E o E EPI? o EPI é na superfície. Onde chegou na superfície? Em Chiapas, em Oxicala, lá, que é o lugar vizinho. Onde foi? No sul do México, ali é o epicentro. Epicentro. Então o IPA é onde começa, o EPI é onde, na cidade, no caso. Na superfície. Na superfície. Na superfície, aonde ele atingiu na superfície. Ô, Vera. A onda sísmica chegou em tal lugar na superfície. Por exemplo, uma vez o epicentro foi na cidade do México. Agora foi no sul do México. Este sul do México é a parte mais pobre do México. Chiapas é uma área de indígenas, de índio puro, tá? Aquela área todinha do sul do México é todinha de índio fronteira. Guatemala também é um país vizinho também de índios. Então, é um detalhe humano que o vestibular pode cobrar também. Porque atingiu uma área onde as pessoas não tinham nem condições de saber o que estava acontecendo e, tá? As consequências muito sérias de derrubar as casinhas deles lá. Ô, Tá? Vera, no quesito Casinha assim. curiosidade, por que se fala no olho do furacão? Eu morro de curiosidade, porque virou uma expressão comum, né? Tá no olho do furacão. Sim, né? mas você Por que olha, fala o olho do furacão? Furacão, você viu esse Irma, eles ficaram assustados com 350 quilômetros de diâmetro. Ou seja, ele pega a Flórida inteira. E se você tiver no olho dele, onde que a velocidade é maior, né? Você tem ali, você está ali no centro dele, você consegue, você olhando para ele, você vê direitinho a velocidade dele. Em volta, tá? né? Hã? Diz que dentro dele é calmo. Para. Você tá Tanto no que olho aquele dentro? cientista, Dentro é o porque lugar- é o lugar olho calmo. que você quer. É o olho que você quer. É a área da calmaria dentro dele. Porque ele faz assim, ó. Sabe Você aquela tá no calmaria? meio E dele. em volta tá tudo bagunçado, mas o olho do furacão não é tão ruim. Por que as pessoas falam isso? Você não viu tá o no olho do cientista? furacão. É, não tá no No olho do centro furacão. dele. Porque daí porque vem a outra parte que vem com velocidade total. Pode Sai passar do olho do furacão e tá vendo a outra É, parte. é. Você não viu aquele cientista que foi medir, um americano que foi medir a velocidade do Irma? Ele entrou Fiquei no olho do impressionante. furacão. Ele entrou. Mas tinha sol lá dentro, fiquei impressionada. Eu Tinha fiquei sol. impressionada também de ver aquilo. Entrou com o aviãozinho lá, com o negócio. Avião de guerra, viu? Aquele Aviãozinho. Era aviãozinho. Você vê Professor, olha aqui, ó, muitos alunos assistindo o programa, eles estão elogiando as brilhantes explicações da professora Vera. Muito bem, muito bem. Professora, olha, se não fosse o nosso programa tivesse hora para acabar, juro que a gente ficaria aqui a tarde inteira. Mas já acabou? Não, então, Não, mas você faltou- tem outra... não tem mais explicação, não? Tem, Silvia, adoraria que faça a sua pergunta, então, porque nós estamos com o tempo estourado, meu bem. Não, Vamos, é, vamos chegar mais perto do vestibular, daí vamos ver tudo que aconteceu, daí eu venho Isso. te falar as chances de tudo que vai cair esse ano. A professora Isso quer é dizer... natural. Geografia eles têm várias aulas só dessa parte de relevo, dessa parte de formação da Terra, de origem da Terra. Então, toda essa parte que envolve a natureza, tá? Então, e os vestibulares amam esta parte, para concluir aquilo que vocês tinham me perguntado. Então, se você tiver que cair o que perguntar num vestibular, sempre eles vão perguntar mais clima, mais relevo, mais vegetação, mais hidrografia, essas coisas que envolvem o natural da Terra. Tá? A FUVEST ama, a Unicamp ama e a Unesp ama, Então- para falar as grandes. Agora, você veja, você pega o próprio vestibular da Unip, você tem sempre questões ligadas a isso. Você pega um vestibular de uma outra faculdade aqui de São Paulo, PUC, tem sempre questões ligadas a isso. Tá? Então, você vai ver um vestibular de medicina, vamos pegar Alberto Einstein, que é um vestibular que você fala, nova, tem questão ligada a isso. Aos fenômenos naturais, Sim. a tudo ligado à A formação da parte de formação Terra, a da Terra. origem. E agora também anda muito na moda o espaço.
As conquistas, sabe, lembra? Antigamente era chegar na Lua, agora não é mais, não. Agora você tem coisas assim brilhantes. Olha, Vera, você vai voltar Mas daí pra tem falar que ser do com um espaço. professor de física. Ah, professor de física. Eu quero agradecer a Obrigada, Vera Lúcia da Costa Antunes, que é coordenadora pedagógica e coordenadora geral de geografia do curso e colégio Objetivo. Volte outras vezes. Obrigada, Com prazer Vera. enorme. Obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Vera. Obrigada a vocês.